Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem. Essa é mais uma aula gravada do conteúdo do sétimo ano, que é uma aula revisional sobre o último conteúdo, o último assunto que nós vivenciamos, que foi a expansão marítima. Expansão marítima que ocorre devido aos interesses do Estado, dos estados recém-formados, não é verdade? Que estados são esses? São os países que vão dar origem aos países, como, por exemplo, Inglaterra, França, Espanha, Portugal. Esses são os primeiros países que vão ser formados, que têm uma definição de fronteiras, que têm uma definição do seu território, tem uma definição de quem é seu governante, e a partir daí essas nações começam a buscar lucro. E após a consolidação do seu espaço territorial, esse lucro vai ser buscado através das expansões marítimas. Expansões marítimas que inicialmente elas vão ter todo um mistério, todo um mito, toda uma lenda em cima dessas expansões, dessas navegações, porque foi pregado, inclusive pela Igreja Católica, que havia monstros que iriam subjugar, engolir, fazer com que aquela embarcação ficasse em mar agitado e aqueles tripulantes ali das navegações não iriam conseguir resistir. Então criou-se esse mito, essa lenda. Então algumas pessoas que iriam se atrever, ter a coragem de buscar o mar, não é com aquela frase, não é, navegar é preciso, tivessem um pouco mais de receio de fazer essas incursões, essas colocações ao mar. Lembrando que, como já foi dito na aula anterior, nas aulas anteriores, o conteúdo das expedições tem a ver também com as condições geográficas, as posições geográficas que vão favorecer ao surgimento das navegações. Porque a localidade portuguesa, o condado portucalense, que depois vai dar origem a Portugal, é ali uma localização geográfica muito favorável, não é? Muito favorável. Vamos ver aqui, ó, essa localização com a utilização do nosso livro. Observe aqui na página 153, esses 4 mapas estão demonstrando como foi a formação do Estado português e aqui ao lado, mais a leste, a formação da Espanha. Perceberam? Pois bem, aqui, ó. Aqui ao norte você vê o Condado de Leão, depois você vê o Condado de Castela, o Califado de Córdoba. A gente já ressaltou que essa região da Península Ibérica, você sabe o que é Península Ibérica? Isso, muito bem. É a junção de Portugal e Espanha. Nós chamamos esses dois países de Península Ibérica. E essa região, que é chamado aqui pelo livro de Califado de Córdoba, esse nome Califado, você já ouviu esse termo quando a gente estudou sobre os árabes, o islamismo, né, a contribuição de Maomé para a formação da Península Arábica. Então, os árabes foram povos que invadiram aqui, ó, pelo Estreito de Gibraltar e chegaram à Europa, à Península Ibérica, e dominaram essa região durante o período aqui do século XI. Depois, no século XII, você tem aqui já o aparecimento de Portugal, mas não definitivo, né? Portugal ainda vai ser anexado ainda pelo território de Leão, e aqui já tivemos a oportunidade de observar a cidade da Catalunha, que hoje pertence à Espanha. No século XIII, o Condado de Castela,
Aragão e Navarra já aparece aqui no nosso livro. E temos, finalmente, no século XV, o reino de Navarra, o reino de Aragão, o reino de Castela e Leão, dando origem ao reino português. Perceba que essa localização geográfica aqui portuguesa aqui, a poucos quilômetros, você está aqui na África. Ou então você poderia fazer um outro contorno e chegar às Índias. Tá bom? Pois bem, dito isto, vamos nessa aula revisional buscar entendermos aqueles conteúdos que são primordiais, tá bom? E a gente vai bater nessa tecla mais uma vez, que são primordiais para entender como se formou os países, a formação das monarquias que vão dar origem, depois de estarem formadas, que vão dar origem, estarão prontas para investir nas navegações. O que é que temos aqui então? Página 151. Revendo aqui esses conceitos aqui, ó. As principais conquistas na perspectiva portuguesa. Como já sabemos, os portugueses foram os primeiros a se lançarem ao mar, em busca de novas rotas comerciais. As condições que já mencionamos foram determinantes para que novas rotas fossem estabelecidas e novas terras fossem encontradas, como o Brasil. Entre as principais conquistas na perspectiva portuguesa durante o processo de expansão marítima destacam-se. Vamos lá. Em 1415, conquistaram a cidade de Ceuta, no norte da África. Aquilo que eu acabei de dizer, não é? A proximidade muito grande de Portugal com a África, a Península Ibérica como um todo. Que era importante porque aproximava Portugal de futuras rotas no Oceano Atlântico. Outro item. Entre 1419 e 1431, diversas regiões foram conquistadas, mas ainda sem muita repercussão, como a Ilha da Madeira e o arquipélago dos Açores. Outro item, vocês percebam aí que essas conquistas vão deixando essa região cada vez mais de forma diferente, trazendo benefícios com a evolução das navegações. Em 434, a primeira grande conquista, o Cabo Bojador, pelo navegador Gil Eanes. Tá bom? Outro item. Já o arquipélago de Cabo Verde, em 1040, foi a primeira conquista que usou as caravelas, que seriam um divisor de águas, pois permitiram ir mais longe. Tá bom? Outro item, 1482, o navegador Diogo Cão conquistou o Rio do Congo para Portugal. Isso proporcionou um importante achado para os portugueses. Quais foram esses achados? Jazidas de ouro, algo decisivo para financiar novas expansões. Na página 152, nós temos aqui a busca por nova rota comercial para as Índias. Os portugueses contornavam a costa africana pelo Oceano Atlântico. E um dos objetivos seria contornar o Cabo das Tormentas, não é? Dito isto, vamos passar para as atividades que vão consolidar o nosso conhecimento. Temos o que então? Temos na página 155 uma situação que foi vivenciada por nós e vamos revisionar. Segunda questão. Portugal, 155, foi a primeira nação europeia a lançar-se ao mar devido a fatores específicos. Cita esses fatores.
Isso já foi dito por mim aqui, não é? A centralização precoce, rápida do reino português vai facilitar de fato a expansão marítima. Presta atenção aqui no serviço, tá bom? Vamos ver a resposta então, vamos lá. A resposta é a seguinte: Portugal reuniu as condições mais adequadas ao processo de expansão marítima. Ponto. Foi o primeiro estado monárquico que unificou seu território. Ponto e vírgula. A grande produção agrícola, não é? Produção grande em relação àquilo que Portugal poderia ter naquele momento. Se comparado com outras nações não era assim. A grande produção agrícola, vírgula, então centralizada nas mãos da monarquia, vírgula, ajudou a dinamizar o comércio português, vírgula, gerando um aumento de recursos, ponto e vírgula, o financiamento da Igreja Católica, ponto e vírgula, a busca por metais preciosos, vírgula, como ouro e prata, tracinho, bases do metalismo, ponto. O surgimento da classe burguesa que financiou boa parte das navegações. Tá bom? Pronto. Vamos aqui para a quarta questão, certo? Quarta questão. Em relação a Portugal, a Espanha demorou quase 100 anos para iniciar seu processo expansionista marítimo. Qual foi o motivo disso? Interrogação. Resposta. Seguindo o exemplo português, a Espanha lançou-se ao mar tardiamente, ou seja, demorou tardiamente, vírgula, cerca de 100 anos de diferença em relação a Portugal. Ponto. Essa situação teve relação direta com a disputa e os conflitos com os mouros, que são os muçulmanos. Mouros são os muçulmanos. Mouros e a demora no processo de unificação do território espanhol e a demora no processo de unificação do território espanhol. Tá bom? Pronto. Quinta questão, já na página 156. Página 156. E aqui nós vamos ter aquela situação falando sobre os espanhóis iniciando as suas expedições, as grandes navegações espanholas, não é? Então,